Bom, pessoal, como prometido, vou contar um pouquinho da minha alfabetização para vocês, de como eu aprendi a ler. Bom, na minha época, usávamos uma cartilha chamada Casinha Feliz, e o método que a professora utilizava era um método denominado método fônico. Os métodos fônicos, eles trabalham com o som das letras. Então, nessa época, a professora ensinava primeiro o som das letras, depois ela ensinava como se juntava uma letra com a outra para formar uma sílaba, para só depois formar uma palavra e assim realizar as leituras. Era um método assim, bem fragmentado e algumas pessoas não tinham sucesso na alfabetização por conta disso. Bom, esse aqui é a capa da Casinha Feliz. Ela, até hoje, esse método está em vigor, lógico que em outros moldes, né, porque os autores adaptaram aos novos dias, aos dias atuais, mas eles continuam com a temática bem parecida. Esses aqui são os personagens principais da casinha: o papai, a mamãe, o neném, a vovó, o vovô, a vavá, a vevé, o vavá, né, a vevé e a vivi. Esses personagens, eles vivem várias aventuras, com as ajudantes, que são as consoantes, e com as vogais, que são as amiguinhas. O que a professora fazia? Ela apresentava essa família pra gente, a gente coloria, né? Ela contava a história e depois ela ia apresentando as letras. Então ela apresentava os ajudantes, que eram as consoantes, e falava pra gente qual que era o som desses ajudantes. Então primeiro ela falava que o som do X era X, que o som do C era C, que o som do J era o som do jato d'água, que o som do G era o som do gato engasgado, né? G, G. O som do F era o F, o som do Z, Z. E aí, ela contava pra gente o seguinte, que as ajudantes davam a mão para as vogais, porque as vogais tinham o mesmo som do nome delas, que é o A, E, I, O, U. Era um som mais prolongado, quando ela ia falar a letrinha A, ela falava A, E, e assim sucessivamente. E depois, o que a professora fazia? Ela explicava para nós que as consoantes, que eram as ajudantes, davam a mãozinha para as vogais, para formar a sílaba. Só que, como na maioria dos métodos tradicionais, ele tinha algumas falhas. Olha que, por exemplo, uma atividade que a professora dava. Ó, o cocó, que é a letra C, pega o U. O cocó pega o O, o cocó pega o A. O cocó não pega o E, o cocó não pega o I. Então, para a criança, ela não concebia que o C formaria sílaba com E e com I, porque aí o texto mostra tudo isso, né? Então, assim, foi um método bem tradicional. No entanto, algumas lembranças e algumas questões ligadas à afetividade me marcaram e fizeram com que eu não esquecesse como que eu fui alfabetizada. O jeito que a professora contava a história, o jeito que ela articulava. Inclusive tem uma coisa que acontecia que era muito engraçada, porque o meu pai na época tinha uma moto chamada Yamaha TT. E essa moto, ela fazia um barulho muito específico, que era bem parecido com o barulho da letra T, que era t, 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 t. Então, todas as vezes que o meu pai ia me buscar, ou que a professora falava sobre a letra T, as crianças da minha sala na época falavam: olha, tia, o barulho do T é igual da moto do pai da Edileuza. Na época eu ficava com raiva, sabe? Mas hoje eu acho muito engraçado. E eu vejo que nessa inocência de criança, eu assimilei a questão da alfabetização, porque eu tinha um ponto afetivo favorável. E isso é muito importante. Isso a gente vai ver hoje também. Então, ó, falei pra vocês qual é a minha história, agora eu quero saber a história de vocês, hein? Todo mundo aí publicando no chat, na hora da nossa reunião no Meet, a sua história de alfabetização. Mesmo quem não lembra como foi a alfabetização, pelo menos falar de alguma coisa que lembra, alguma coisa que marcou, tá bom?